Deus nos deu seu Filho unigênito. João 3, 16, 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: e a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Deus é o Criador do universo, o Todo-Poderoso que tem em suas mãos todo o poder. Tudo que há no universo existe por causa da graça de Deus. O sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas e tudo mais foram feitos segundo a providência de Deus. Ele fez o ser humano com o livre-arbítrio e nos tornou seres muito dignos e valiosos que podem receber o seu amor. Deus colocou o universo sob o domínio do homem. Este é um exemplo de como Ele nos ama. Mas o melhor é que Ele nos deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós e fazer de nós os seus filhos que viverão com Ele para sempre. Nenhum pai deste mundo em sã consciência deixaria seu filho morrer pelos outros. Mas o Pai nos deu seu único Filho Jesus Cristo para nos salvar. Ele fez isso para que todo mundo se tornasse seus filhos crendo em Jesus Cristo. Deus não nos amou apenas com palavras, mas vindo Ele mesmo a essa terra. Ele nos deu seu amor e sua graça sem nenhuma condição ou preço para nos salvar. Nós temos que entender que receber o amor do Criador é uma graça maravilhosa que não pode ser comparada com nada mais. Deus nos amou por intermédio do Evangelho da Água e do Espírito, e nós nos tornamos seus filhos porque fomos vestidos do seu amor. Nós temos que viver pela fé entendendo o amor de Deus por nós. O que eu quero dizer é que Deus nos ama de coração. Nós veremos na passagem bíblica deste capítulo como Deus nos amou muito desde o início. O coração do Pai, que enviou seu Filho, é cheio de amor. Nós só podemos levar uma vida espiritual correta quando entendemos o amor de Deus por nós através do Evangelho da Água e do Espírito. Deus nos ama de coração. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu fico imaginando o que se passa no coração de Deus. Aí eu entendo através dela que Ele nos ama de coração. A salvação do Senhor seria inútil se Deus não nos amasse de coração. O que Deus fez por nós não valeria nada se Ele não nos amasse. Portanto, nós somos gratos por Ele ter feito tudo o que fez por nós, porque seu coração é cheio de amor. Agora, nós podemos provar o amor de Deus de uma maneira mais profunda e ser gratos por Ele nos amar de coração. João capítulo 3 nos fala que Deus nos ama de coração. Ele nos deu seu Filho unigênito porque nos amou desde o início. Deus não teria nos dado seu Filho se não nos amasse. E por ter nos amado assim, Ele nos deu seu Filho e transferiu todos os nossos pecados para Ele através do batismo e acabou com toda a condenação por causa deles e dos pecados do mundo ao pregá-lo na cruz. Mas Ele ressuscitou dentre os mortos, ascendeu ao reino dos céus e voltará porque nos ama muito. Por Deus nos amar tanto assim, Ele enviou seu Filho unigênito, transferiu todos os nossos pecados para Ele, o pregou na cruz, e fez com que Ele ressuscitasse dos mortos. E Jesus Cristo voltará a este mundo como o Senhor na sua segunda vinda. A coisa mais valiosa para o homem não é dinheiro, fama ou poder. A coisa mais valiosa que nós precisamos é o amor de Deus que nos foi dado por Ele através do Evangelho da Água e do Espírito.
No amor de Deus, nós podemos enfrentar todas as dificuldades e esperar por Ele cheios de esperança. Quando nós temos certeza do quanto o Senhor nos ama, podemos descansar, ter paz, nossas forças são renovadas e recebemos dele a bênção da vida eterna. Nós recebemos todas as bênçãos de Deus porque Ele nos ama. Sempre que passamos por lutas e dificuldades, sempre que estamos felizes ou tristes, nós podemos ter paz e nossas forças são renovadas quando entendemos o amor de Deus por nós e cremos nele. Nós só podemos receber poder para viver a cada dia no amor de Deus porque Ele nos amou primeiro e nos leva a amar uns aos outros. Toda a nossa fé acabaria se Deus não nos amasse tanto. Portanto, não há nada mais importante do que o amor de Deus. Nós só podemos segui-lo e continuar vivendo porque cremos que Ele nos ama de coração. Nós só podemos continuar vivendo por causa do amor de Deus. E nós sempre seremos felizes porque cremos nesse amor. A força que nos leva a viver neste mundo pela fé. Deus nos deu seu Filho unigênito para nos salvar porque nos amou. Ele nos salvou da destruição eterna com o amor da verdade. Mas Ele não apenas nos deu seu Filho unigênito, mas também realizou todas as obras da justiça para nos salvar dos nossos pecados, pois Ele nos amou muito. A passagem bíblica deste capítulo nos leva a entender o coração de Deus. Deus só fez todas essas coisas porque nos amou. Ele fez o homem por causa do seu amor e enviou seu Filho para nos salvar. E nós sabemos que Jesus só sacrificou seu corpo também porque nos amou. Quando recebemos uma carta, nós não apenas lemos o que está escrito nela, mas também sentimos o que há no coração da pessoa que a escreveu. É assim que nós podemos entender o coração e o amor do Deus Triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo por nós, através da sua palavra. O Evangelho de João capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqueles que creem no amor que há no coração de Deus também creem na obra que Jesus realizou para nos dar a salvação e nos salvar do pecado. Mas aqueles que não sabem o quanto Deus os amou não conhecem Jesus Cristo nem podem receber a salvação. Nós recebemos a salvação quando reconhecemos tudo que Jesus Cristo fez para nos salvar e cremos no amor de Deus por nós. E o Evangelho de João capítulo 3, dos versículos 19 ao 21, também diz assim: E a condenação é esta, e a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Está escrito aqui que Deus nos amou desde o início. Antes mesmo de sermos salvos, nós temos que crer que Deus nos ama. Nós temos que entender que Ele nos ama de coração. E se não conhecermos este amor em que o Senhor tem no coração, nós acabaremos traindo-o e perderemos nossa fé. Deus ama a todos de coração, especialmente aqueles que receberam a remissão de pecados. Ele de fato nos ama muito. E nós temos que crer neste amor tão especial de Deus. Está escrito em 2 Coríntios 3:06, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse versículo nos leva a pensar que a Bíblia tem muitos textos estranhos, pois ela fala que assim como Deus dá a vida, Ele também a tira. Mas isso só acontece quando nós interpretamos literalmente, pois quando nós compreendemos a palavra que há no coração de Deus, nós entendemos por que Ele diz essas coisas. Nós temos que entender o coração de Deus. Até mesmo nós que nossos irmãos, servos e santos de Deus, temos que entender uns aos outros. Quando alguém te trata bem,
Você até que fica feliz, mas quando alguém te trata com frieza você começar a achar que ele te odeia. Isso acontece porque você olha para as atitudes das pessoas, e não para o seu coração. É por isso que temos que conhecer o coração de Deus e o coração dos nossos irmãos também, o coração dos servos de Deus. Nós só podemos nos amar, ter comunhão uns com os outros, nossas esperanças e forças renovadas, quando conhecemos o coração uns dos outros. É assim que nós recebemos todas as bênçãos. A maior razão de as pessoas não receberem a remissão de pecados é o fato de elas não conhecerem o amor de Deus pela fé. Elas não abrem a porta do seu coração porque não creem nisso. Se nós crermos que Jeová, o Deus que criou o universo e tudo o que nele há, nos ama, nós aceitaremos tudo o que ele diz na sua palavra. Nós podemos entender tudo. É por isso que é muito importante entendermos o coração de Deus. Deus ama a todos de coração. No entanto, Ele ama especialmente os santos que nasceram de novo. Mas se nós não entendermos isso, nossa fé e nossa esperança podem acabar, por mais que já tenhamos sido salvos. Aí então, nós só teremos raiva, frustração, insatisfação e tédio, teremos lutas, provações, e no fim acabaremos morrendo. É por isso que nós temos que entender o amor de Deus profundamente depois de recebermos a salvação, pois assim poderemos suportar todas as coisas e esperar tudo com paciência crendo nesse amor. Nós temos que confiar uns nos outros. Nós precisamos entender que não pode haver ódio entre os irmãos nascidos de novo, entre os servos de Deus e os santos. Nós podemos até ficar chateados com alguma coisa, mas não pode haver ódio no fundo do nosso coração. Nós, os nascidos de novo, brigamos uns com outros às vezes, ainda mais quando vemos que alguns não estão no caminho correto e estão perdendo as bênçãos de Deus. Mas nós não odiamos uns aos outros. É assim o coração dos servos de Deus. Nossos irmãos de maneira alguma odeiam os servos de Deus. Eles podem até ficar decepcionados com a forma que alguém os trata, mas não existe ódio no coração dos que nasceram de novo. Deus é amor. Porém, as Escrituras dizem que não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Todos nós que recebemos este amor de Deus não gostamos dos injustos e do seu pecado porque o Espírito Santo habita em nosso coração, mas não é das pessoas em si que nós não gostamos. Em outras palavras, nós odiamos o pecado, mas amamos as pessoas. O coração dos crentes e dos servos de Deus é assim, porque eles nasceram de novo através do Evangelho da água e do Espírito e o amor de Deus habita em seu coração. Nós temos que entender que Deus nos ama de coração, pois quando entendermos isso, nós seremos felizes e nossa vida espiritual será renovada. Todavia, tudo se torna chato e irritante quando olhamos para Deus de uma forma carnal e não vemos o quanto Ele nos ama. Nós nos alegramos e vivemos cheios de esperança pela fé porque o amor de Deus por nós é eterno, e isso está muito claro para nós. Se Deus não nos amasse tanto, nossa fé seria apenas uma ilusão. Porém, hoje nós podemos pregar, seguir e servir ao Evangelho na presença de Deus porque nós conhecemos o amor que há no seu coração por nós e cremos nele. Nós estamos vivos agora e poderemos continuar vivendo no futuro por causa do amor de Deus. E nós poderemos viver por toda a eternidade por causa deste incrível amor. Nós fomos salvos porque Deus nos amou assim. E até recebemos a vida eterna por causa deste amor que Deus tem por nós em seu coração. Este mundo e o universo existem por causa do amor de Deus, é por isso que nós existimos e a verdade também. Nós vivemos por causa do amor de Deus. Deus nos amou através do batismo de Jesus, do seu sangue e da sua ressurreição, e nos deu o dom do Espírito Santo, Atos 2 horas e 38 minutos.